Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes, aquí en Sao Paulo, Brasil, aqui em São Paulo, Brasil, en el Teatro Sao Pedro. no Teatro São Pedro. Es para mí una bendición grande É para mim uma bênção grande estar con ustedes en esta ocasión estar com vocês nesta ocasião para compartir unos momentos de compañerismo para compartilhar uns momentos de companheirismo alrededor del programa divino ao redor do programa divino correspondiente a este tiempo final correspondente a este tempo final y ver así e ver assim donde nos encontramos en el programa de Dios onde nos encontramos no programa de Deus y ver la obra de Dios e ver a obra de Deus correspondiente a este tiempo final correspondente a este tempo final y así disfrutar la obra de Dios e assim desfrutar da obra de Deus y recibir sus bendiciones e receber suas en bênçãos este tiempo final neste tempo final y escuchar su voz e escutar sua voz revelándonos nos revelando todas las cosas todas as coisas correspondientes. correspondentes a este tempo final. Leemos en el libro del Apocalipsis, Vamos ler no livro do Apocalipse, capítulo 1, capítulo 1, verso 1 al 3 versículo 1 ao 3 y capítulo 22, e capítulo 22, verso 16. versículo 16. Y dice así la escritura: E diz assim a Escritura: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía, de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Y Apocalipsis 22, verso 16 dice: E Apocalipse 22, versículo 16 diz: Yo Jesús Eu, Jesus, he enviado mi ángel enviei o meu para anjo daros testimonio de estas cosas en las iglesias. para vos testificar essas coisas nas igrejas. Yo soy la raíz y el linaje de David, Eu sou a raiz e a geração de Davi, la estrella resplandeciente de la mañana. a resplandecente estrela da manhã. Que las bendiciones de Cristo Que as bênçãos de Cristo sean sobre cada uno de ustedes sejam sobre cada um de vocês y sobre mí también. e sobre mim também. Y nos permita entender E nos permita entender todo su programa todo o seu programa correspondiente correspondente a este tiempo. a este tempo final. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nuestro tema para esta ocasión es Nosso tema para esta ocasião é el misterio del ángel de Jesús, o mistério do anjo de Jesus, del Apocalipsis. do Apocalipse. Este ángel es misterioso Este anjo é misterioso porque la escritura, desde el capítulo 1 porque na del Escritura, Apocalipsis desde o capítulo 1 do Apocalipse hasta el capítulo 22 até o capítulo del 22 Apocalipsis, do Apocalipse, nos habla de este ángel. nos fala deste anjo. Y este ángel E este anjo es el que trae esta revelación apocalíptica é quem traz essa revelação apocalíptica al apóstol San Juan. ao apóstolo São João. Es tan importante en el programa de Cristo este ángel Este anjo é tão importante no programa de Cristo que
que vean lo que sucedió con Juan el apóstol, el cual recibió a este ángel. Que vejam o que aconteceu com João apóstolo, o qual recebeu este anjo. Apocalipsis capítulo 19, versos 7 al 10, Apocalipse capítulo 19, versículos 7 ao 10. dice así: Diz assim: Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro e já sua noiva se aprontou. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Y el ángel me dijo, Disse-me o anjo: escribe, escreve, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Son bienaventurados São bem-aventurados porque son los elegidos de Dios, porque são os eleitos de los Deus, miembros de la iglesia de Jesucristo, os membros da Igreja de Jesus Cristo, los redimidos por la sangre de Cristo. os redimidos pelo sangue de Cristo. Y me dijo, E disse-me: estas son palabras verdaderas de Dios. estas são as verdadeiras palavras de Deus. Yo me postré a sus pies para adorarle. Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Mira, olha, no lo hagas. não faças isso. Yo soy consiervo tuyo Sou conservo teu y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Dios. Adora a Deus, Porque el testimonio de Jesús pois o testemunho de es el Jesus espíritu de la é o profecía. espírito da profecia. Podemos ver Que que en el programa de Dios que no programa de Deus, este anjo é muito importante a tal grau que toda la revelación de que Jesucristo toda a revelação de Jesus Cristo del Apocalipsis do Apocalipse es dada a Juan é dada a João por medio del ángel de Jesucristo. por meio do anjo de Jesus Cristo. Por medio del ángel de Jesucristo Por meio do anjo de Jesus Cristo viene la revelación apocalíptica vem a revelação apocalíptica y Juan e João se inclina se inclina delante del ángel, diante do anjo, se postra en tierra prostra-se em terra adorar los pies para del ángel, adorar aos pés do anjo. y el ángel le dice E que o no anjo haga, disse que não faça. y aquí se identifica el ángel E aqui o anjo se identifica como uno de los consiervos de Juan, como um dos conservos de João. colega, É um colega redimido por la sangre de Cristo, redimido pelo sangue de Cristo. y también dice, E também y de tus diz, hermanos que retienen el e testimonio de dos Jesús. teus irmãos que retêm o testemunho de Jesus. Es también É também un miembro de la iglesia de Jesucristo, um membro da Igreja de Jesus Cristo, redimido pelo sangue de Cristo. y en esta ocasión, E nesta ocasião, vean ustedes, vejam vocês, no fue aceptada la adoración que Juan le ofreció. não foi aceita a adoração que João lhe ofereceu. ¿Y por qué sería que Juan quería adorar al ángel? E por que seria que João queria adorar o anjo? Porque veía Porque via a Jesucristo revelado en su ángel. Jesus Cristo revelado em seu anjo. La revelación de Jesucristo A revelação de Jesus Cristo estaba en el ángel de estava no Jesucristo. anjo de Jesus Cristo, Y por eso es e por isso é que em Apocalipse capítulo 4, verso 1, versículo 1, Cristo diz: sube acá sobe aqui y yo te e mostraré mostrar-te-ei las cosas que han de as suceder coisas que depois destas después de devem estas. acontecer. Y en Apocalipsis 22 E em Apocalipse 22, vemos que toda esa revelación vemos que toda essa de revelação estas cosas que deben destas suceder coisas que devem acontecer son dadas a conocer são reveladas por medio del por ángel de meio do Jesucristo. anjo de Jesus Cristo. ¿Por qué? Por quê? Porque en el ángel de Jesucristo Porque no anjo de Jesus Cristo está el que lo envió. está quem o enviou. Nuestro amado Señor Nosso Jesucristo, amado Senhor Jesus Cristo, manifestado em Espírito Santo, dando a conocer revelando por meio do seu anjo mensageiro todas estas todas essas coisas. está usando a su ángel E está mensajero usando o seu anjo mensageiro en esa manifestación de Cristo nessa manifestação de Cristo para o último dia.
Y Juan estando en E el João, día postrero, o día del estando Señor, no último dia, o dia do Senhor, estaba viendo estava vendo esta manifestación esta manifestação de Cristo en su de ángel Cristo em seu mensajero. anjo mensageiro. Luego Apocalipsis capítulo 22, versos 6 Depois, em Apocalipse capítulo 22, versículos 6 ao 10, encontramos que toda la revelación de todas las cosas que deben suceder que toda a revelação de todas as coisas que devem acontecer vienen por medio del ángel de Jesús. vem por meio do anjo de Jesus Cristo. Y me dijo, Disse-me o anjo, estas palabras son fieles y verdaderas. essas palavras são fiéis e verdadeiras. Y el Señor, E o Senhor, el Dios de los espíritus de o los Deus profetas, dos espíritos dos profetas, ha enviado su ángel enviou o seu anjo para mostrar a sus para siervos mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. a quien enviado A quem enviou? a su ángel. O seu anjo. ¿Para qué? Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem Las acontecer, cosas que Cristo dijo as coisas que Cristo disse, que daría a conocer, que ahora son revelaria, dadas a conocer agora por são el ángel de revelados Jesucristo. por meio do anjo de Jesus Porque Cristo. por medio de su ángel, Porque através do seu anjo, Jesus Cristo se manifesta no último dia, no meio da sua igreja, dándole a conocer a su iglesia revelando à sua igreja todas todas estas cosas que deben essas suceder coisas que em breve devem acontecer. pronto. He aquí vengo pronto. Eis que cedo venho. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Las palabras de la profecía de este libro. As palavras da profecia deste livro Que trae este ángel mensajero. que este anjo mensageiro Vean traz, ustedes, vejam vocês, son de bendición são de bênção para todos los que para todos os que ouvem y leen e leem y guardan e las palabras guardam as palavras de la profecía de este da libro, profecia deste livro, que es revelado que é revelado por el ángel del pelo Señor anjo do Cristo. Senhor Jesus Cristo. Este libro Este livro es un libro profético. é um livro profético. Por isso Las diz palabras as de palavras la profecía da profecia de este libro. deste livro. Y si es una profecía, E se é uma la profecia que trae el ángel a del que Señor o anjo do Jesucristo Senhor Jesus Cristo traz, es un profeta. é um profeta. Porque son los Porque profetas são os profetas los que traen las os que profecías trazem as profecias que das devem coisas suceder. que devem acontecer. Sigue diciendo, Continua dizendo: yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. y después que las hube oído y visto, E havendo-as ouvido e visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para adorá-lo. Pero él me dijo, Mas ele me disse: Olha, no lo hagas, não faças. porque yo soy consiervo tuyo, Não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos os y de los profetas que guardan e las dos que palabras guardam de este libro. as palavras deste livro. Adora a Dios. Adora a Deus. Y me dijo, Disse-me ainda: no selles las palabras de la profecía de este libro, Não seles as palavras da profecia deste livro, porque el tiempo está porque cerca. próximo está o tempo. Ahora vean ustedes Agora vejam vocês, como Juan por segunda ocasión como João, pela segunda ocasião, quiso adorar al ángel de Jesucristo, quis adorar o anjo de Jesus Cristo, pero el ángel le dijo mas o anjo disse que no lo hiciera. que não ¿Y fizesse. por qué San Juan, E por siendo que un apóstol, quiso São adorar João, al ángel de Jesucristo? sendo um apóstolo, quis adorar o anjo de Jesus Cristo? Porque vio a Jesucristo Porque viu Jesus Cristo revelado en su ángel, revelado em seu anjo, dando a conocer revelando todas estas todas cosas. estas coisas que em breve devem acontecer. Esa es la revelación de É a Jesucristo, revelação de Jesus Cristo que viene por medio del que ángel vem de por Jesucristo. meio do anjo de Jesus Cristo. Y Juan, E João, comprendiendo compreendendo qué es la revelación que é a revelação a través através do seu anjo mensageiro, la revelación de Jesucristo, a revelação de Jesus Cristo, quiso adorar a Jesucristo, quis adorar Jesus Cristo, adorando al ángel de adorando o anjo de Jesus Cristo. Jesucristo. Pero el ángel le dijo Mas o anjo disse que no lo hiciera. que não fizesse. Ahora podemos ver Agora podemos ver que este ángel que este anjo no es el Señor Jesucristo. não é o Senhor Jesus Cristo. hubiese sido el Señor Se tivesse Jesucristo, sido o Senhor Jesus Cristo, hubiese recibido la adoración que Juan le ofrecía. teria recebido a adoração que João lhe oferecia. Ahora vamos a ver Agora vamos ver
lo que dijo el precursor de la segunda venida de o Cristo que disse o precursor da segunda vinda de Cristo con relación a este ángel. com relação a este anjo de Jesus Cristo. En la página 41 del libro de citas, Na página 41 do livro de Citações, verso 330, versículo 330, dice: diz: y fue enviado. La Biblia no dice quién era el ángel, A Bíblia não diz quem era o anjo, pero sabemos que era un profeta. mas sabemos que era um profeta. Ahora vean lo que dice Agora vejam o que diz el precursor de la segunda venida de Cristo. o precursor da segunda vinda de Cristo, Que este ángel de Jesucristo que este anjo de Jesus Cristo es un profeta. é um profeta, Un hombre um homem con las dos conciencias com as juntas. duas consciências juntas, Porque la Biblia enseguida dice: porque a Bíblia em seguida diz: yo Jesús he enviado mi ángel Eu, para Jesus, testificar de las cosas que han de acontecer brevemente. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar as coisas que hão de acontecer brevemente. Luego vemos que cuando Juan comenzó a adorar al ángel, Depois vemos que quando João começou a adorar o anjo dijo: o anjo disse: mira, no lo hagas. olhe, não faças. Apocalipsis 22, verso 6 al 10. Apocalipse 22, versículos 6 ao 10. Y él dijo: E ele disse: porque yo soy Porque siervo juntamente con los profetas. eu sou servo junto com os profetas. Podía haber sido Elías. Podia ter sido Elias, Podía haber sido uno de los profetas. podia ter sido um dos profetas. Juan era un apóstol, João era um apóstolo, pero este profeta fue enviado. mas este profeta foi Y enviado. Juan, siendo un apóstol, E João, sendo um apóstolo, mire la naturaleza de sus demás epístolas. veja a natureza das suas demais epístolas. Prueba que Juan no lo escribió. Prova que João não o escreveu. O sea, prueba que Juan Ou seja, prova que no es el João autor del libro del não é o Apocalipsis. autor do livro do Apocalipse, Porque no tiene la naturaleza de Juan. porque não tem a natureza de João. Luego mire la naturaleza de esto. Depois veja a natureza disto, O sea, la ou naturaleza del seja, libro del a Apocalipsis. natureza do livro do Apocalipse. Juan era un escritor, João era um escritor, un apóstol, um apóstolo, pero este es un espíritu de profeta. mas este é um espírito de profeta. Es enteramente una persona diferente. É inteiramente uma pessoa diferente. O sea, que ese ángel Ou seja, que este anjo que le reveló a Juan el libro del Apocalipsis que revelou a João o livro do Apocalipse es un espíritu de profeta. é um espírito de profeta. Ahora, cuando se habla de un espíritu, Agora, quando se fala de um espírito, las personas as pessoas piensan que es algo que no se puede ver, pensam que é algo que não se pode ver. pero cuando se habla de un espíritu, Mas quando se fala de um espírito, de una persona, de uma pessoa, de un profeta, de um profeta o el Espíritu Santo, ou o Espírito Santo, tenemos que comprender temos que compreender que es una persona que é uma pessoa con un cuerpo com um corpo de otra dimensión, de outra dimensão, de la sexta dimensión, da sexta si dimensão, viene de parte de Dios, se vem da parte de Deus, y es un cuerpo parecido e é a um nuestro corpo cuerpo, parecido ao nosso corpo, pero de la sexta mas dimensión. da sexta dimensão. En esa clase de cuerpo Nesse tipo de corpo estaba Jesucristo estava Jesus Cristo antes de tener el cuerpo antes de carne que ter nació o de la corpo Virgen de María. carne que nasceu da Virgem Maria. Y estando en ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión, E estando nesse corpo teofânico da sexta fue que le dimensão, apareció a Abraham foi en diferentes ocasiones. que apareceu a Abraão em diferentes ocasiões. Por eso podía decir Jesús, Por isso, Jesus podia dizer, antes que Abraham fuese, antes que Abraão nascesse, yo soy. eu sou. También había dicho, Também havia dito, Abraham deseó ver mi día. Abraão desejou ver o meu Lo dia, vio. o viu e se alegrou. Y eso fue cuando comió E con isso Abraham, foi quando comeu com Abraão. Elohim, Elohim, porque Elohim es Cristo. porque Elohim é Cristo.
estando en aquel cuerpo estando naquele corpo en el cual visitó no a Abraham, qual visitou Abraão, se materializó delante de Abraham se materializou diante de Abraão, juntamente com Gabriel e Miguel, y comieron con e Abraham. comeram com Abraão. Ahora podemos ver Agora podemos ver cómo los ángeles de Dios como os anjos de Deus visitan visitam a los seres os humanos. seres humanos, Estando Cristo estando Cristo en su cuerpo teofánico, em seu corpo teofânico, es llamado é chamado el ángel de o Jehová, anjo do Senhor, el ángel que libertó al pueblo hebreo o anjo que libertou o povo hebreu, o anjo que apareceu a Moisés en aquella luz, naquela luz, en aquella columna de naquela coluna de fogo, fuego, porque los ángeles porque os anjos aparecen aparecem en luz em luz o aparecen ou aparecem em forma visível, como um homem, son são de otra dimensión de outra dimensão y no tienen e limitaciones. não têm limitações. Ahora Agora pueden aparecer podem aparecer materializados, materializados nesta dimensão terrena, manifestarse se manifestar en la dimensión na dimensão de materia, de matéria, pero pueden manifestarse mas podem se en la manifestar dimensión de luz. na dimensão Y de se luz. manifiestan. E se manifestam na dimensão de luz, pois aparecem como luz. Mas se manifestam na dimensão de matéria, Entonces aparecen pois então en forma aparecem em forma visível como um homem y pueden comer. e podem comer, Como cuando se materializó Elohim. como quando se materializou Elohim, comeu com Abraão. Ahora podemos ver Agora podemos ver que se puede mover que se pode mover en diferentes dimensiones. em diferentes dimensões. Jesús, Jesus, estando en su cuerpo teofánico, estando em seu corpo teofânico, miren todo lo que hizo. vejam tudo o que fez, Desde el Génesis desde o Gênesis hasta el nacimiento de su até o cuerpo nascimento do seu corpo terreno, terrenal. Y después e depois que murió que morreu y resucitó. e ressuscitou, Luego de tener su ministerio depois aquí en de la ter tierra, seu ministério aqui na terra, ascendió al cielo, subiu ao céu, se sentó a la diestra de Dios, se sentou à destra de Deus, colocó su sangre colocou seu sangue sobre el asiento de sobre o misericordia, assento de misericórdia, el o propiciatório del templo que está en do el cielo, templo que está no céu. el propiciatorio O propiciatório, allá en el lugar santísimo del templo de Dios, lá no lugar santíssimo do templo de para hacer Deus, intercesión con para su sangre fazer intercessão com seu sangue, por todos los que tienen sus nombres escritos, por todos os que têm seus nomes escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. y siendo Jesucristo E sendo Jesus Cristo, el sumo sacerdote o Melquisedec, sumo sacerdote el Melquisedeque, que le había parecido a Abraham, quem tinha aparecido a Abraão em seu corpo teofânico, encontramos que, estaba encontramos haciendo que intercesión esteve como fazendo sacerdote intercessão como sumo sacerdote en el templo no templo que está en el cielo. que está no céu. Él no vino Ele não veio como sumo sacerdote como sumo sacerdote del orden de da Leví ordem de y Aarón. Levi e Arão. Por eso Por isso, no apareció como sumo sacerdote não apareceu como sumo sacerdote del templo terrenal, do templo terreno, porque él es el sumo sacerdote porque Melquisedec, ele é o sumo sacerdote Melquisedeque, de ese orden de Melquisedec, dessa ordem de Melquisedeque, del templo que está en el cielo. do templo que está no céu. Eso, su Por sacrificio isso, seu sacrifício y su sangre e seu sangue fue llevado al foi cielo, levado ao céu, al templo de Dios. ao templo de Deus. Y allí él ha estado ahí haciendo E ali intercesión ele esteve fazendo intercessão como sumo sacerdote como sumo sacerdote con su propia com sangre. seu próprio Y sangue. cuando haya entrado E hasta el quando último tiver de los entrado até o escogidos de último dos escolhidos de Deus, Dios, al cuerpo místico de no Cristo, corpo místico de Cristo, terminará su labor de terminará seu trabalho de intercessão intercesión y saldrá. e sairá, Y los muertos en Cristo e os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados, porque Ele reclamará todo lo que él ha redimido tudo con su que Ele sangre redimiu com seu sangue precioso. Ahora vean ustedes Agora vejam vocês, cómo nuestro amado Señor como Jesucristo nosso amado Senhor Jesus Cristo ha estado en el cielo esteve no céu, haciendo intercesión fazendo intercessão, y todavía está allí, e ainda está ali, pero saldrá pronto de mas allí. sairá em breve dali. Y entonces se cerrará E la então puerta se fechará a porta de la misericordia, da misericórdia, porque ya no habrá sangre porque já não haverá sobre sangue el propiciatorio sobre o propiciatório templo que está en el do cielo. templo que está no céu.
Agora podemos ver como Cristo, siendo el Melquisedec, sendo o Melquisedeque, que le apareció a Abraham, que apareceu a Abraão, el sacerdote de Dios, o sacerdote de Deus, del templo que está en do el cielo, templo que está no céu, y siendo e sendo el ángel de o Jehová, anjo do Senhor, o ángel del pacto, o anjo do pacto, que le apareció a Abraham, que apareceu a Isaac, Abraão, a Isaque, a Jacob, a Jacó y también e também a Moisés, y le dijo, e disse: yo soy el Dios de Abraham, Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac de Isaque y de Jacob. e de Jacó. Con él fue que Jacob luchó, Com ele foi que Jacó lutou, y Jacob no lo soltó, e Jacó não soltou, hasta que no lo bendijo. até que o abençoou. Y cuando lo bendijo, E quando o abençoou, le dio un nombre nuevo. deu um nome novo. Disse: No se llamará más tu nombre Jacob, Não te chamarás mais Jacó, sino Israel. mas Israel. Ahora podemos ver Agora podemos ver que ese ángel que esse anjo bendijo a Jacob abençoou Jacó y trajo un cambio e trouxe uma mudança para la vida de para a Jacob. vida de Jacó. Un cambio Uma positivo. mudança positiva. Ese ángel del pacto, Esse anjo do pacto, como hemos visto, como vimos, es nuestro amado Señor é Jesucristo nosso amado Senhor Jesus Cristo en su cuerpo em teofánico, seu corpo teofânico, que aparecía que aparecia en una luz em uma luz o aparecía ou aparecia como un varón como um varão de otra dimensión. de outra dimensão. Él fue el que creó Ele foi quem criou los cielos y os la céus e a terra. tierra. Y ahora E agora se hace carne se faz carne y su nombre e seu nome, colocado en el velo de carne colocado no véu de carne, es Jesús. é Jesus. Ese es el nombre Esse é o nome de redención. de redenção. Significa Significa redentor redentor o salvador, ou salvador, para hacer su obra de redención. para fazer sua obra de redenção. Y puede decir, E podia dizer: antes que Abraham fuese, Antes que Abraão nascesse, yo soy. eu sou. Y ahora, E agora, el ángel del Señor o Jesucristo, anjo do Senhor Jesus Cristo, antes de los ángeles mensajeros, antes dos anjos mensageiros estar manifestados en carne humana en la tierra, estarem manifestados em carne humana na terra, já existia. Él es el ángel Ele é o anjo que le ministró a Juan el que apóstol ministrou a João o apóstolo toda esa revelación apocalíptica. toda essa revelação apocalíptica. Y es el ángel E é o anjo que para el día postrero que para o último dia estará en la iglesia de Jesucristo, estaria na igreja de Jesus Cristo, en carne humana em manifestado, carne humana manifestado, en la edad de la piedra na era da pedra angular y dispensación e del reino. dispensação do reino. Estos son Estes são ángeles ministradores. anjos ministradores. Como nos dice Como nos diz San Pablo en su carta a los Hebreos, São Paulo em sua carta aos Hebreus, verso 14, versículo 14, dice, diz: no son todos Capítulo 1, espíritus versículo ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Este ángel del Señor Jesucristo Este anjo do Senhor Jesus Cristo es un espíritu de profeta, é um ministrador, espírito de profeta ministrador, el cual es enviado o qual é enviado a la iglesia de Jesucristo, à igreja de Jesus Cristo, a los herederos de aos salvación, herdeiros de salvação, para ministrarle para ministrar la a palavra de Deus correspondente a este tempo final. ministrarle Ministrar el mensaje del a evangelio mensagem do del reino, Evangelho do Reino, ministrarle ministrar toda esta revelación toda esta revelação que le dio a Juan que el deu a apóstol. João o apóstolo. Y se le dio a Juan esta revelación apocalíptica E se en deu símbolos, a João esta revelação apocalíptica em símbolos, él sabe ele sabe lo que esos símbolos o que esses símbolos significan. significam. Y el significado de esos símbolos E o significado desses símbolos son dados a conocer são revelados a la iglesia de à Jesucristo Igreja de Jesus Cristo neste tempo final.
e, sobretudo, las cosas que deben suceder en as este día coisas postrero, que devem acontecer neste último dia, que están estos símbolos apocalípticos, que estão estes símbolos apocalípticos, são abertos estes símbolos apocalípticos para que a igreja de para que a Igreja de Jesus Cristo, na era da pedra angular, obtenha o conhecimento de todas essas coisas que em breve devem acontecer. Hemos visto que este ángel Vimos que este anjo es un profeta, é um profeta, es un espíritu de profeta, é um espírito de profeta, el cual para este tiempo o final qual para este tempo final estaría manifestado estaria manifestado en carne humana. em carne humana. Este ángel mensajero, Este anjo mensageiro, siendo un profeta sendo um profeta y siendo un profeta e dispensacional, sendo um profeta dispensacional, viene con las dos vem conciencias juntas. com as duas consciências juntas. Y esto es un milagro E isso é um milagre en la vida de una persona na vida de uma pessoa que tenga las dos conciencias que juntas. tem as duas consciências juntas. El primer hombre que Dios O colocó en primeiro la homem tierra, que Deus colocou na terra, que fue Adán, que foi Adão, tenía las dos conciencias juntas. tinha as duas consciências juntas. Por eso ustedes pueden ver Por isso vocês podem ver en el Génesis em Gênesis que todos los días que todos os dias Dios lo visitaba Deus o visitava y hablaba con e él. falava com ele. Deus en su Deus, cuerpo teofánico, em seu corpo teofânico, el ángel de Jehová, o anjo do Senhor, llamado el ángel de Jehová, chamado anjo do Senhor, o anjo de Jeová, falava com Adão todos los días. todos os dias. Él es el que era antes que Abraham Ele é quem era antes de Abraão antes que Adán e antes que Adão também. y él es E ele é el que estuvo manifestado en carne humana quem esteve manifestado em carne humana no véu de carne chamado Jesus. y ahora para este E tiempo agora, final, para este tempo final, encontramos que él ha enviado encontramos que ele enviou unos diferentes espíritus ministradores diferentes espíritos ministradores manifestados en carne humana manifestados em carne humana que son llamados que são chamados profetas de Dios profetas de Deus. en el Antiguo No Testamento Antigo Testamento y en el Nuevo e no Testamento Novo también. Testamento também. Estos 7 ángeles mensajeros de las 7 edades Estes 7 anjos mensageiros das 7 eras son 7 espíritus ministradores. são 7 espíritos ministradores. Son los 7 espíritus de Dios São os 7 espíritos de Deus que percorrem toda a terra. y al ser manifestados en carne E ao humana serem manifestados em carne humana, son los mensajeros são os mensageiros de cada edad de, de la iglesia cada era da igreja gentia. durante la dispensación de la gracia Durante a dispensação da graça, en el lugar santo del no templo lugar espiritual de santo Cristo. do templo espiritual de Cristo. En esta parte Nesta parte del templo espiritual de do Cristo. templo espiritual de Cristo. Y hemos tenido aquí en esta parte del templo espiritual de Cristo E tivemos aqui nessa parte do templo espiritual de Cristo 7 espíritus ministradores 7 espíritos ministradores, que son los 7 ángeles de las 7 que edades de são la iglesia gentil, os 7 anjos das 7 eras da igreja gentia, los cuales aparecen acá os quais aparecem aqui en esta nube formada por ángeles, nessa nuvem formada por anjos, aparecen en sus cuerpos teofánicos. aparecem em seus corpos teofânicos. Para el día posterior, Para o último dia, la iglesia de Jesucristo a igreja de Jesus Cristo tendrá al último espíritu ministrador terá o último espírito ministrador manifestado en carne humana, manifestado em carne humana, el cual es el ángel del Señor o qual é o anjo do Senhor Jesus Cristo, el cual viene en el día o posterior qual vem no último dia manifestado en carne humana manifestado em carne humana com as duas consciências juntas para poder receber toda a revelação de Deus, toda a revelação de Deus, toda a revelação de Jesus Cristo para a sua igreja, para este tempo final. E ele não terá que dormir para, por meio de sonhos, obter a revelação de Deus. obter a revelação de Deus. Porque tendo as duas consciências juntas, poderá receber a revelação de Deus e estando acordado. E assim, dar à igreja de Jesus Cristo toda essa revelação divina.
Dios le dará toda esa revelación divina. Deus lhe dará toda essa revelação Porque divina, no hará nada el Señor Jehová porque não fará nada o Senhor sin que revele sus secretos sem que revele seus segredos a sus siervos, los a sus seus profetas. servos, seus profetas. Todo lo que él hará, Tudo o que ele fará, conforme o seu programa, lo revelará o revelará por medio de su ángel por meio mensajero, do seu anjo mensageiro, que es el profeta que é o profeta del séptimo milenio do sétimo milênio y de la séptima dispensación, e da sétima con la dispensação, revelación divina, com a revelação divina del mensaje del evangelio del da reino, mensagem do Evangelho do Reino, dando a conocer el misterio revelando o mistério de la segunda venida de da Cristo. segunda vinda de Ese es Cristo. el misterio más grande. Esse é o maior mistério dos céus e da terra também. Cuando fue abierto en el cielo ese Quando misterio, foi aberto no céu esse mistério, na abertura do sétimo selo, hubo silencio en el cielo houve silêncio no céu por casi media hora. por quase meia hora. Ese es el misterio Esse é o mistério del cual Cristo dijo do qual Cristo disse que nadie, que ninguém, ni en el cielo ni en la nem no tierra, céu nem na terra, conocía, conhecia, ni los ángeles, nem os ni anjos, el Hijo del Hombre, nem o Filho do Homem, porque a Jesús porque a Jesus no le había sido dado a conocer todavía ese misterio. ainda não tinha sido revelado esse mistério. ¿Y cómo puede ser posible E como pode ser possível que él diga que, que ele ni el diga Hijo que nem o conocía Filho conhecia cuándo sería el día y la quando hora seria o dia e a hora de la venida del Hijo del Hombre, da vinda do Filho do Homem, estando Dios dentro e de él estando Deus dentro dele, y siendo él e sendo ele o Deus manifestado em carne humana? es como É como en nosotros em nós somos somos cuerpo, corpo, espíritu espírito y alma. e alma. Y usted tiene E las dos você tem conciencias. as duas consciências, El consciente o consciente y el e o subconsciente. subconsciente. Las cosas que usted tiene en el consciente As coisas que você tem no consciente son las que usted conoce. são as que você conhece. Hay muchas cosas Há muitas que coisas usted tiene en el subconsciente, que você tem no pero que subconsciente, no han pasado del subconsciente al consciente mas que não passaram do subconsciente ao consciente. y usted no las conoce, E você não as conhece, aunque están ahí. mesmo que estão aí, Están en el subconsciente mas estão no subconsciente todavía selladas. ainda seladas. Por ejemplo, Por exemplo, todos ustedes todos vocês, cuando leían quando liam o escuchaban acerca de ou los escogidos de escutavam Dios, sobre os escolhidos de Deus, se preguntaban, se perguntavam: ¿quiénes serán los escogidos de Dios? quem serão os escolhidos de Deus? Me gustaría ser uno de los escogidos Eu de gostaria de ser um dos escolhidos de Deus. Dios. En el subconsciente de ustedes, No subconsciente de vocês, todo eso estaba sellado, tudo isso estava selado. pero usted no entendía. Mas você não entendia. Pero cuando fue abierto el Mas misterio, quando foi aberto o mistério, entonces, então, desde lo profundo del subconsciente suyo, desde o profundo do seu subconsciente, salió al consciente saiu suyo ao seu consciente todo eso que estaba allí sellado. tudo isso que estava ali selado. Y ahora, E agora, ¿quiénes son los escogidos de quem Dios? são os escolhidos de Deus? Ven que ahora saben, Vem que agora sabem, pero antes no sabían. mas antes não sabiam. Pero todo eso estaba sellado allá Mas adentro. tudo isso estava selado lá dentro, Porque un escogido porque um escolhido no viene a ser un escogido não se torna um escolhido cuando cree. quando crê. Es un escogido, É um escolhido, es un primogénito, é um primogênito, predestinado de é um Dios, predestinado de Deus desde antes da fundação do pero eso mundo. está sellado Mas isso está selado na alma da pessoa. Esa alma Essa alma es la simiente é a de Dios. semente de Deus. Pero la persona no lo Mas a sabía. pessoa não sabia. No sabía que era un hijo Não de Dios. sabia que era um filho de Deus. Até que foi aberto esse mistério. Y entonces, E então, cuando es abierto ese misterio, quando é aberto esse mistério e escuta a voz de Deus, diz: isto era o que eu estava esperando. estaba esperándolo O estava esperando e foi aberto. E o captou. y ahora sabe E agora que es un sabe escogido, que é um o escolhido escogido ou de uma Dios. escolhida de Deus. Pero antes, Mas antes Não sabia. não sabia. y así es E assim é con Jesús. com Jesus.
Lo que él no sabía O que ele não sabia estaba en el subconsciente, estava no subconsciente, o sea, en ou la seja, mente de Dios. na mente de Deus. Pero no había sido pasado Mas não tinha sido passado a la parte à consciente. parte consciente. Por lo tanto, él no estaba consciente Portanto, ele não estava consciente do dia e da hora de la venida del da Hijo del vinda do Hombre. Filho do Homem. Pero él estaba Mas consciente ele estava consciente de que la venida del Hijo de del que a Hombre vinda do Filho do Homem sería realizada seria realizada en el fin del no tiempo, fim do tempo, en el fin del no siglo, fim do século, en el día posterior. no último dia. Pero él no sabía, Mas ele não sabia, no estaba consciente não estava consciente de qué año, de que ano, qué mes que mês y qué territorio, e que território, todas essas coisas, porque no habían sido porque traídas não tinham sido trazidas do subconsciente, da mente de Deus, al consciente. ao consciente. Ahora podemos ver Agora podemos ver lo sencillo que es todo. o simples que é tudo. Ahora pensar Agora, que Jesucristo, pensar que Jesus Cristo, del cual los discípulos do dijeron, qual os discípulos disseram, nosotros sabemos ahora. nós sabemos agora que tu sabes todas as coisas. Y ahora Jesús decir E agora Jesus dizer que el Hijo que o Filho no sabía cuándo não sería la sabia venida del quando Hijo del Hombre. seria a vinda do Filho do Homem. Pero ahora Mas agora, vean ustedes lo vejam sencillo vocês o simples que é. estaba allí dentro Estava de él, ali dentro dele, en el subconsciente, no en subconsciente, la na mente de Deus, pero no había mas pasado não tinha passado al consciente. ao consciente. Pero este misterio Mas este mistério es el misterio é o mistério que Dios mantuvo en su mente que Deus manteve em sua mente todo el tiempo todo o tempo y que sería e revelado que seria revelado en este tiempo neste final. tempo final. Ese es el misterio Esse más grande. é o maior mistério de toda a Es el Bíblia. misterio más grande É o maior mistério de los cielos dos céus y de la tierra. e da terra. Pero el cumplimiento de ese Mas o misterio cumprimento desse mistério es la cosa más é a sencilla coisa mais simples que una persona que uma pessoa se puede imaginar. pode imaginar. ¿Cómo fue? Como foi La primera a venida de primeira vinda de Cristo? Cristo. Era un misterio. Era um mistério. Aunque se dieron muchos detalles, Mesmo que foram dados muitos detalhes com relação tiempo, ao tempo, era en la semana número 70. era na semana número 70, onde teria seu ministério. Por lo tanto, antes de comenzar esa Portanto, semana, antes de começar essa ya semana, tenía que estar en la tierra, já tinha que estar na tenía terra, que haber nacido por tinha medio de que la ter Virgen, nascido por meio da que el Virgem, profeta Isaías dijo en el que o capítulo profeta 11, Isaías disse no el capítulo 7, capítulo verso 7, 14, versículo 14, no, capítulo 7, verso capítulo 14, 7, versículo 14, y también en e el também Génesis, em Gênesis, capítulo 3, verso capítulo 15, 3, versículo 15, y también el capítulo 9 de e também Isaías, no capítulo 9 de Isaías, versos 6 al 9 por versículo 6 ao 9 por aí, ahí, donde nos dice, onde "Porque nos un niño diz, nos es nacido, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, y el principado e o sobre su principado está sobre seus ombros. E assim continua enumerando todas as coisas e diz que é Pai eterno, Deus forte, Príncipe da paz. Ahora vean ustedes Agora vejam vocês, como todas esas como escrituras todas essas escrituras que hablan de la que primera falam venida de Cristo da primeira vinda de Cristo fueron cumplidas foram cumpridas en Jesucristo. em Jesus Cristo. Todas esas escrituras Todas essas escrituras estaban selladas, estavam seladas, eran profecías, eram profecias, pero luego fueron mas abiertas. depois foram abertas completamente. Pero aún aunque estaban cerradas, Mas até ainda que estivessem fechadas essas profecias até o tempo do seu cumprimento, las personas podían leer as pessoas podiam ler y ver e ver que la venida del Mesías que a vinda do iba a Messias ser cumplida ia ser cumprida onde? en la tierra de Na Israel, terra de Israel. e iba a nacer en E Belén de ia Judea, nascer em Belém da Judeia, por medio de una por virgen, meio de uma virgem, descendente descendente do rei Davi. Cuando fue dada esa profecía Quando foi dada essa profecia, en el Génesis, em Gênesis, nadie sabía ninguém sabia dónde iba a ser, onde ia ser o cumprimento dessa profecia. pero ya Mas, en el tiempo del já no profeta tempo do Isaías, profeta Isaías, Deus Deus dio más luz deu mais luz com relação à vinda do Messias. y viendo esas E profecías, vendo essas profecias, ya las personas as pessoas já podiam ter una idea uma ideia bastante clara bastante clara de la nación da nação y de la ciudad e da cidade.
donde se cumpliría esa profecía. onde se cumpriria essa profecia. La nación hebrea, A nação hebraica, en la ciudad de na David, cidade de Davi, por medio de una por descendiente meio del rey David, de uma descendente do rei Davi, una joven virgen, uma jovem virgem, una princesa. uma princesa, mesmo que fosse pobre. Ahora podemos ver Agora podemos ver que también tenía que que estar en la tierra também tinha que estar na terra antes de la semana número 70. antes da semana número 70. Porque en la semana 70 Porque a semana 70 él comenzaría su ele ministerio começaria seu ministério para confirmar o pacto ao povo hebreu. y a la mitad de esa semana E na metade dessa semana seria tirada a vida do Messias. y Dios E Deus dio señales. deu sinais. Él dijo que una estrella Ele disse saldría que uma estrela sairia de Israel de Israel. y salió una estrella. E saiu uma estrela. La estrella de Belén A apareció estrela de Belém apareceu como sinal de la primera venida de da Cristo, primeira de la vinda venida de del Hijo Cristo, del da vinda do Hombre. Filho do Homem. Y esa estrella E essa estrela representaba al Mesías. representava o Messias, Porque Cristo es. porque Cristo é a estrela resplandecente da manhã. Ahora vean cómo Agora Cristo vejam como Cristo es representado é representado en la estrella na resplandeciente de la estrela mañana, resplandecente da es manhã. representado en el É sol representado no sol também. también, es representado en el león, É representado no leão. es representado en el É cordero. representado no cordeiro. Y también E também encontramos que Deus representa na águia. y también E também en una paloma. em uma pomba. El Espíritu Santo O Espírito Santo representado en una representado em uma pomba. paloma. Ahora podemos ver Agora podemos ver todas las cosas en las cuales todas as coisas nas quais se representa. Deus se representa. Y podemos ver E podemos ver como para la primera venida de Cristo como para a primeira vinda de Cristo hubo más información houve mais informação detallada detalhada del lugar, de lugar, o sea, nación, ou seja, nação, ciudad, cidade, descendencia también, descendência também, de la descendencia da descendência del pueblo hebreo do povo hebreu por medio por meio de la descendencia da de David. descendência de Davi. Y específicamente E especificamente por meio de uma jovem virgem. para la segunda venida de Cristo. Para a segunda vinda de Cristo, No hay tantos detalles, não há tantos detalhes, aunque todo lo que se mesmo cumplió en la que primera tudo o venida de que se Cristo cumpriu na primeira vinda de Cristo será actualizado será atualizado en la forma correspondiente. na forma correspondente. ¿Qué significa eso? O que significa isso? Que una virgen allá Que uma virgem lá representa acá representa aqui la iglesia del Señor Jesucristo. a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja virgem do Senhor Jesus Cristo. Y Belén, E Belém, da Judéia, donde nació el rey David. onde nasceu o rei Davi. Belén Belém significa la casa del pan de significa a casa do pão de Deus. Dios. Y la casa del E pan a de casa Dios do pão de Deus es Cristo. é Cristo. Él dijo, Ele disse: yo soy el pan Eu sou o pão vivo vivo que he descendido que del cielo. desci do céu. Y el que come de este E pan quem come deste pão viverá eternamente. y también E também la iglesia del Señor a Jesucristo igreja do Senhor Jesus Cristo es la casa é a casa de de Dios. Deus. Y por consiguiente, E, consequentemente, en esa casa de Dios nessa casa de Deus está el pan de Dios, está o pão de Deus, la palabra a de Dios. palavra de Deus. Por lo tanto, Portanto, tiene que venir tem que vir por medio de Cristo, por meio de Cristo, nuestro Belén. nosso Belém. Eso significa Isso significa que uno nacido que um nascido en Cristo, em Cristo, uno nacido a pessoa nascida por meio de crer em Cristo como nosso Salvador y lavado con la e sangre de lavado com o sangue de Cristo Cristo, y lleno del e Espíritu cheio do Espírito de Cristo y nacido así, e nascido assim, de novo, nacido en la casa de nascido Dios, na casa de Deus, se cumplirá se cumprirá la manifestación a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo para el día posterior, para o último dia,
para darnos a conocer para nos revelar todas essas coisas que em breve deve acontecer. y Cristo, el E ángel del Cristo, o anjo do pacto, pacto, tendrá un nuevo velo de terá um carne, novo véu de carne neste tempo final e, consequentemente, terá um novo nome também. y por consiguiente E, consequentemente, tendrá un nuevo territorio. terá um novo território. Allá fue en el Lá este, foi no leste y en el tiempo final, e no tempo final é no oeste. allá fue como cordero Lá foi como cordeiro y acá es como león. e aqui é como leão. Y si seguimos enumerando, E se continuarmos enumerando todas as coisas correspondientes a este tiempo final, correspondentes a este tempo final, tendríamos que quedar teríamos que ficar una semana más con ustedes, uma semana a mais com vocês, solamente para hablar sobre este tema. somente para falar sobre este tema. Pero ustedes Mas vocês han estado entendiendo estiveram entendendo el programa de o Dios programa correspondiente a de este Deus tiempo. correspondente a este tempo Y han estado comprendiendo e estiveram compreendendo que la manifestación de Cristo que a manifestação de Cristo em Espírito Santo de era em era fue por medio de cada foi por mensajero. meio de cada anjo mensageiro. Y la manifestación de Cristo para el día postrero E a manifestação de Cristo para o último dia, para a era da pedra angular, é por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo. y así como hubo un territorio E assim como houve um território donde Cristo onde se manifestó en Espíritu Cristo Santo, se manifestou em Espírito Santo, por medio de cada ángel mensajero, por meio de cada anjo mensageiro, para este tempo final, também há um território donde Cristo estará onde manifestado Cristo estará manifestado por meio do seu anjo mensageiro en este tiempo final. neste tempo final. Y ese territorio es E esse território é qual? la América Latina A América Latina y el Caribe. e o Caribe. Él vino hablando Ele veio nos falando en el idioma hebreo, no idioma hebraico, en el común del pueblo, no comum do povo, en su primera venida. em sua primeira vinda. Luego vino hablando por medio de Depois San Pablo veio nos falando por meio de São Paulo na primeira era da igreja gentia, en los idiomas que nos San Pablo idiomas que São Paulo hablaba, falava, porque sabía más de un porque idioma. sabia mais de um idioma. Y después vino E hablando depois veio nos falando por meio do segundo anjo mensageiro, en francés, em francês, por medio de Ireneo, por meio de Irineu. E depois veio nos falando por meio de Martin, el cual nació en o Hungría qual nasceu na Hungria y tuvo su e ministerio teve seu ministério en Hungría y en Francia. na Hungria e na França. Por lo tanto, vino Portanto, veio falando hablando en esos dos idiomas, nesses dois idiomas, en húngaro y em en húngaro francés. e em francês. Y luego se E manifestó por depois medio se de Colombo, manifestou por meio de Colombo y vino hablándonos e veio nos falando en dos idiomas em también, dois idiomas também, en irlandés em irlandês y escocés, e escocês, porque eso fue el territorio porque esse foi o território que cobriu Cristo por meio do ministério Martin, de Colombo, y todo esto está e tudo isso está en ocorrendo Europa, na Europa. después de la etapa de Asia Menor. Depois da etapa da Ásia Menor. Y después vino manifestado por medio de Lutero, E depois veio manifestado por meio de Lutero na Veio Alemanha. falando alemão. Veio falando alemão, el Espíritu Santo, o Espírito Santo. Cristo manifestado en Cristo Lutero. manifestado em Lutero. Después vino en Depois Inglaterra, veio na Inglaterra hablando por medio de Wesley, falando por meio de Wesley, en inglés, em inglês del de da Inglaterra. Inglaterra. Y después vino en la E séptima edad depois de la veio na Iglesia sétima era da Igreja Gentia, Gentil, ya no en Europa, já não na Europa, sino que voló mas que voou a otro continente. a outro continente, ao continente americano, Y vino manifestado e veio manifestado en el reverendo William no Branham, reverendo William Branham, sétimo anjo mensageiro da sétima era da Igreja Gentia. vino ministrando Veio ministrando el Espíritu Santo. o Espírito Santo En el reverendo William no Branham, reverendo William Branham y vino hablando e veio falando en inglés em inglês del común del pueblo, do comum do povo, de ese territorio, desse território de donde él se crió. onde ele se criou. Y para el día posterior, E para o último dia, el Espíritu Santo, o Espírito Santo, el ángel del pacto, o anjo do pacto, Jesucristo, Jesus Cristo, pasa a la América Latina y passa al Caribe a América Latina e ao Caribe para hablarnos sobre para medio de nos su falar ángel mensajero por meio do seu anjo mensageiro
en el común del no pueblo, comum do povo, en el idioma no idioma del ángel do anjo mensajero de Jesucristo. mensageiro de Jesus Cristo. Y todos los que entiendan esse idioma E todos os que entendam esse idioma escucharán en ese idioma. escutarão nesse idioma. Y los que no E entiendan, os que não entendam, pues se les traducirá pois será traduzido al idioma ao idioma de todos los que quieren escuchar. de todos os que quiserem escutar. La América Latina A América Latina tiene dos idiomas tem principales, dois idiomas principais, el español o espanhol y el portugués. e o português. Ahora podemos ver Agora podemos ver que también hay otros que idiomas também há outros que idiomas se usan en el Caribe que se usam no Caribe y también en e toda a também América em Latina. toda a América Latina. Também há outros idiomas dos indígenas, Pero se le traduce mas é traduzido al idioma ao de los idioma indígenas dos también, indígenas também, para que reciban la palabra. para que recebam a palavra. Y son miles de E indígenas são milhares de indígenas que están escuchando que estão escutando la voz de a Cristo voz de Cristo en este día neste postrero, último dia, en la edad de la piedra angular. na era da pedra angular. La bendición A bênção le ha tocado correspondeu a la América Latina. à América Latina e ao Caribe. Hay personas Há pessoas que piensan, que pensam, para poder entender para poder entender la palabra de Dios, a palavra de Deus, hay que estudiar mucho. é preciso estudar muito. Hay que ir a una universidad o a un seminario É preciso ir a uma universidade ou a um y seminário graduarse e se graduar en teología. em teologia. ¿Saben ustedes una cosa? Sabem vocês de uma Lo que coisa? la persona necesita O que a pessoa es ser necessita un escogido de Dios. é ser um escolhido de Deus, é ser uma ovelha de Deus. Cristo dijo, Cristo disse: "Mis ovejas oyen mi minhas voz ovelhas y me ouvem siguen". minha voz e me seguem. Él también Ele também comparou suas ovelhas con la buena tierra. com a boa terra Y dijo que la buena tierra e disse que a boa terra son aquellos são aqueles que oyen la que palabra ouvem de a Dios palavra de Deus y la entienden e a entendem y llevan fruto e produzem fruto a 100 por a uno. 100 por um, Otros llevan al 60 outros por produzem a 60 por um uno, y otros al e 30 outros por a uno. 30 por um. ¿Qué usted hace para que una plantita que usted siembra lleve mucho fruto? O que você faz para que uma plantinha que você plante produza muito fruto? Pues le echa agua Pois coloca água para que crezca bien para que cresça bem y lleve mucho fruto. e produza muito fruto. E também permite que o sol lhe dê, Quita todo lo que estorbe tira tudo que atrapalhe para que o sol possa pegar bem. para que não atrapalhe que o sol venha sobre ela. tiene que Tem que quitar todo lo que le estorbe tirar tudo que atrapalhe para que la luz para que a luz de la revelación divina da revelação divina Cristo de Cristo pueda llegar. possa chegar. No puede dejar Não pode deixar en su vida em sua vida cosas que le estorben coisas que o atrapalhem y que vaya a decir, e que venha dizer: no puedo estar en la actividad não posso estar na atividade porque tenho tal ou tal compromisso, porque tengo tal y tal cosa porque que tenho hacer. tal e tal coisa que fazer. Eso es algo Isso é algo que impide que impede que la luz de la que a revelación luz da divina revelação divina, a luz de Cristo, le dé lhe dê en ese momento. nesse momento. Atinja nesse momento. Usted necesita Você necessita que a luz do sol de justiça manifestada, essa luz por meio da revelação divina, le esté dando, e le esté esteja alumbrando, lhe le dando, esté esteja lhe iluminando o entendimento, y que el agua e que a água de la lluvia tardía da de la chuva enseñanza tardia do ensinamento del Evangelio del do Reino Evangelho do Reino le llegue hasta lo profundo chegue del alma, até o profundo da alma, para que así para que assim pueda producir possa produzir como usted quiere. como você quer. ¿Y cómo usted quiere E producir? como você quer produzir? Pues todos queremos Pois producir todos queremos al produzir 100 por uno. a 100 por um. Y eso es lo que yo E deseo isso é para o todos que eu ustedes, desejo para todos vocês, que produzcan que produzam al 100 por a uno, 100 por um, al máximo, ao máximo. y que también E que também, quando Cristo quando reparta Cristo los galardones, distribuir os galardões los galardones os galardões
maiores sejam para todos vocês e para mim também. Agora podemos ver que São Paulo também disse: vosso trabalho no Senhor não é em vão. E Cristo disse: o Filho do Homem vem com seus anjos para recompensar a cada um conforme as suas obras. São Mateus capítulo 16, verso 27. São Mateus capítulo 16, versículo 27. 27. E Apocalipse capítulo 22, verso 12. E Apocalipse capítulo 22, versículo 12. No último capítulo da Bíblia. E último capítulo do livro do Apocalipse. No versículo 12 disse Cristo: eis que cedo venho. A minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Ele recompensará a cada um conforme é sua obra. Agora podemos ver que temos uma bênção grande. Nos correspondeu neste tempo a oportunidade no programa divino de ter, pela primeira vez na história da América Latina e do Caribe e na história da raça humana, ter uma era e uma dispensação que se abre na América Latina e no Caribe. É a primeira ocasião na história da raça humana e na história latino-americana e caribenha. E é a primeira ocasião em que a América Latina e o Caribe têm um mensageiro, um profeta mensageiro, e para cúmulo, ainda por cima, dispensacional. E tem a parte mais importante no templo de Deus, o lugar santíssimo. O melhor, Deus o deixou para o último, para dar aos latino-americanos e caribenhos e ao seu anjo mensageiro. E os últimos se tornam os primeiros. Ocupam a melhor parte, a parte principal, no templo espiritual de Cristo, o lugar santíssimo. O fim do negócio, na construção do templo espiritual de Cristo, o fim do negócio, vejam vocês, é melhor que o princípio. Melhor é o fim do negócio que o princípio. Agora, os que tiveram uma era durante as 7 eras da igreja gentia, já o seu tempo terminou. E os escolhidos do seu tempo já foram chamados, juntados e selados, e estão descansando no paraíso. E somente das 7 eras da igreja gentia restam umas relíquias que em algum momento subirão à era da pedra angular. Mas a era da pedra angular está cheia. E ainda há lugar. Está cheia de escolhidos de Deus, latino-americanos e caribenhos. Ou seja, que a era que está vigente atualmente corresponde a latino-americanos e caribenhos. A maior bênção a tem os latino-americanos e caribenhos. Por isso é que a bênção de Deus para o povo hebreu, de onde vai? De onde irá? Dos latino-americanos e caribenhos. Diz a Escritura,
y vendrá de Sion. E de Sião virá o libertador. Para el pueblo hebreo, Para o povo hebreu, de onde irá? de Sion. De Sião, da Igreja de Jesus Cristo, da era da pedra angular e território, onde se cumpre essa era. Ellos están en Eles expectativa. estão à expectativa Están e esperando, estão esperando, pero no saben mas não sabem cómo es todo. como é tudo. Pero ellos saben Mas eles sabem que del oeste que do oeste es que viene é que vem el nombre de o Dios nome manifestado. de Deus manifestado Y comenzarán a temer e el começarão a nombre de temer o nome do Senhor Jehová desde el oeste. desde o oeste. Muchos saben ya, Muitos sabem já que a bênção para Israel para Israel les llegará chegará de los dos latinoamericanos. latino-americanos e caribenhos. Ya ese misterio Já esse mistério para los hebreos para os hebreus gradualmente se gradualmente está abriendo. está se Pero abrindo, la iglesia de Jesucristo mas a igreja de Jesus Cristo ainda está aqui na terra y no se puede atender e não se pode atender al pueblo hebreo como nación ao povo hebreu como nação completamente hasta que no se termine la até labor que se termine o trabalho entre los gentiles entre os gentios con la iglesia de com a Jesucristo. igreja de Jesus Cristo, Hasta que nosotros até que nós seamos completados sejamos completados en la edad de la piedra na era angular, da pedra angular, hasta que se complete el até número que de se los escogidos complete de o Dios, número dos escolhidos de Deus y los muertos e os mortos em Cristo sejam ressuscitados em corpos eternos e nós, os que vivemos, sejamos transformados. Deus não se puede tornar Deus não pode se voltar al pueblo hebreo. ao povo hebreu, Tiene que terminar su tem obra, que terminar a sua obra entre os gentios primeiro, pero puede abrir mas los pode ojos abrir os olhos a algunos hebreos. de alguns hebreus. Podem ir sendo preparados para lo que viene. para o que vem. Y también E também hay muchos hebreos há muitos hebreus que tienen parte que têm parte en la iglesia de na Jesucristo, Igreja de Jesus Cristo, porque la iglesia de porque a Jesucristo Igreja de Jesus Cristo está composta por gentios e hebreus também. Por lo tanto, Portanto, habrá hebreos haverá hebreus também neste tempo final que virão ao corpo místico de Cristo como parte da Igreja de Jesus Cristo. E isso não significa que ya Dios esté tratando con el pueblo que hebreo. Deus já esteja tratando com o povo hebreu. Eso lo único que Isso significa o único es que significa é que entre los hebreos entre os hebreus também há escolhidos do corpo místico de Cristo como hijos, como filhos e filhas de Deus. pero pronto Mas em breve Deus chamará Deus chamará 144 mil hebreus. ya esos no son de la novia, Esses já não são da noiva gentia, ya no son de la iglesia já de não são da Jesucristo, Igreja de Jesus Cristo, son del pueblo são do hebreo, povo hebreu y vendrán a ser e se tornarão los siervos os que le servos servirán a Cristo que servirão a Cristo e a sua igreja. Servirão al rey y la ao reina rei e à rainha durante o reino milenial. ellos Eles no van a la cena não de la boda del vão Cordero. à ceia das bodas do Cordeiro. Ellos morirán durante Eles la gran tribulación, morrerão durante a grande tribulação, pero resucitarán mas ressuscitarão al final de la gran no tribulación final da grande tribulação para estar en el reino para milenial, estar no reino milenial, para servir para servir como como eunucos eunucos a Cristo a Cristo y a su e iglesia, à sua igreja, a la reina à rainha y al rey, e ao rei, en ese glorioso reino nesse milenial, glorioso reino milenial. Ou seja, que terão uma parte bem importante en el reino no mesiánico reino messiânico de Cristo. de Cristo. Y toda la nación hebrea E toda a nação hebraica tendrá una bendición grande, terá uma benção grande no reino de Cristo, porque estará a la cabeza porque estará na cabeça de todas las naciones. de todas as nações. Será a capital do mundo inteiro. Jerusalém será a capital do mundo inteiro. ¿Dónde se encuentra el presidente de una nación Onde se encontra o presidente de uma nação y el rey de una e nación? o rei de uma nação? En la capital. Na capital. ¿Y dónde estará E onde el estará o rei rey del pueblo hebreo do povo hebreu y del mundo e do entero mundo durante el reino inteiro milenial? durante o reino milenial? Pues en Jerusalén, Pois em Jerusalém, en el trono de David. no trono de Davi. Por eso será Por isso será la capital a capital de Israel e do mundo inteiro. y el territorio de E Israel o território de Israel será o Distrito Federal.
Y el resto del mundo e o resto do mundo será todo el territorio todo o território sobre o qual Cristo reinará. Cristo reinará. Ahora, Agora, vean ustedes una cosa muy importante. vejam vocês uma coisa muito importante. Los primeros Os primeiros que tienen la que têm a oportunidad oportunidade, como naciones como nações, para entrar para entrar al programa de Dios no programa de Deus del reino do milenial, reino milenial serán las personas serão as pessoas e as nações que estarán que viviendo estarão vivendo en el último no territorio último território entre los gentiles entre os gentios, donde Dios se onde manifiesta. Deus se manifeste. ¿Y qué significa eso? E o que significa isso? Que la América Latina y el Que a Caribe América Latina e o Caribe es el é o território que tiene la que tem a oportunidad oportunidade de entrar de entrar al reino no milenial de reino Cristo. milenial de Cristo, Porque a porque bendición a bênção de Cristo está está na América Latina e no Caribe, y los 7 colores del e as arco 7 iris cores do arco-íris del pacto divino do pacto divino están siendo manifestados. estão sendo manifestados na América Latina e no Caribe, assim como foi manifestado uma cor do arco-íris em cada era da igreja gentia. Em nosso tempo, são as 7 cores em um círculo completo. Assim é como Deus vê a América Latina e o Caribe na manifestação de Cristo neste tempo final. Porque é Cristo quem tem essas 7 cores, é o pacto de Cristo manifestado na América Latina e no Caribe. Portanto, a América Latina e o Caribe é a que tem a oportunidade neste tempo final de entrar no programa de Deus para passar ao reino milenial de Cristo. E também terá essa oportunidade o povo hebreu. Agora podemos ver uma coisa muito importante. Sabemos que os juízos divinos virão sobre a terra, mas a América Latina e o Caribe, porquanto tem uma oportunidade grande neste tempo, oramos pela América Latina e o Caribe, para que Deus aguarde e entre no reino milenial de Cristo. Estamos no território onde está a bênção de Deus neste tempo final. E onde Deus envia seu anjo mensageiro para dar testemunho de todas estas coisas nas igrejas. É a primeira ocasião em que nosso amado Senhor Jesus Cristo envia um profeta dispensacional à sua igreja e o envia à etapa da era da pedra angular, que está se cumprindo na América Latina e no Caribe. A maior bênção de todos os tempos para a Igreja de Jesus Cristo a tem Cristo neste tempo final. Para quem? Para todos nós. Por isso é que para este tempo final é que os mortos em Cristo vão ressuscitar e os que estamos vivos vamos ser transformados. Se algum for na frente, não se preocupe. Dizemos, te vejo em breve. E se alguém está, se vai, se for, antes de ir, pode se despedir, nos dizendo, nos vemos muito em breve. Regressarei no novo corpo. E regressarei jovenzinho. E nós podemos dizer,
te esperaremos te esperaremos y nosotros también e nós também estaremos en un nuevo estaremos em um novo corpo. cuerpo. Hemos visto Vimos que para darnos a conocer todas estas cosas, que para nos revelar todas essas coisas que devem acontecer, é que Jesus Cristo envia seu anjo mensageiro. ¿cuántos sabían que los días posteriores Quantos eran sabiam quinto, que sexto y os séptimo milenio? últimos dias eram o quinto, sexto e sétimo milênio? No lo sabíamos, Não sabíamos, pero ya lo sabemos. mas já sabemos. Y el día posterior, E o último dia? ¿cuántos sabían que era Quantos el séptimo sabiam milenio? que era o sétimo No milênio? lo sabíamos, Não sabíamos, pero ya lo sabemos. mas já sabemos. Porque Porque Cristo Cristo ha enviado su enviou o seu anjo ángel para nos dar testemunho de todas essas coisas que deben que em breve deve acontecer. Y ahora podemos ver E agora podemos el ver misterio o mistério del ángel do anjo del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Hemos visto que es Vimos profeta que é um profeta con las dos conciencias com as juntas, duas consciências juntas, porque un profeta es, porque um profeta é um homem com as duas consciências juntas, y hemos visto que es un profeta e dispensacional. vimos que é um profeta dispensacional. Y hemos visto que E viene vimos que vem en la América Latina y el Caribe. na América Latina e o Caribe. Y hemos visto que E viene vimos que vem en la edad de na la era da piedra pedra angular y dispensación del e reino. dispensação do Y reino. hemos visto que viene E vimos que vem con el mensaje com a mensagem del evangelio do del reino, Evangelho do Reino, revelándonos nos revelando o mistério da Cristo segunda vinda de Cristo, como león de la como tribu, leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. todas esas cosas Todas essas coisas las hemos visto as vimos y hemos visto e vimos el misterio o de Dios. mistério deste anjo. Hemos visto Vimos que este es el ángel que este é o anjo que será que adoptado será adotado, estando vivo. estando vivo. Los otros Os ángeles outros anjos no pudieron llegar a la não adopción, puderam chegar à adoção, porque la adopción es porque a adoção é la transformación a de nuestros transformação cuerpos, dos nossos corpos, en donde obtendremos el cuerpo onde eterno, obteremos o corpo Pero eles eterno. creyeron Mas eles creram en que serán adoptados. em que serão adotados e serão adotados, porque serão ressuscitados En cuerpos em eternos. corpos Y eternos. eso es la adopción. E isso é a adoção para os mortos em Cristo. E para nós, pois a transformação de nuestros dos cuerpos. nossos corpos. Eso es Isso é la redención a redenção del cuerpo. do corpo, Para volver a tener para voltar a ter los hijos, hijas de os Dios. filhos e filhas de Deus, Tener nuevamente ter novamente cuerpos eternos. corpos eternos Y ser a imagen e serem a semejanza imagem e semelhança de nuestro do amado nosso Señor amado Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Hemos visto Vimos que en el misterio del ángel del Señor Jesús, que no mistério do anjo do Senhor Jesus, este ángel este anjo es el que en el día é posterior quem no último dia aparecería en la edad de la piedra apareceria na era da pedra angular. angular. Es el ángel É o anjo señalado como assinalado siervo fiel y como prudente, servo fiel e prudente, del cual a Cristo dice, do qual Cristo diz: ¿quién es el siervo fiel y quem é o prudente servo fiel e prudente, al cual su Señor puso ao sobre qual su seu casa Senhor pôs sobre sua casa, para que les dé el alimento para a que lhes tiempo? dê o alimento a tempo? De cierto os digo Em verdade vos digo que sobre todos sus bienes le pondrá. que sobre todos os seus bens o porá. ¿Cuál es el siervo fiel y prudente? Qual é o servo fiel e prudente? Que cuando su Que Señor quando o venga, seu Senhor vier, le haya siendo así, o encontre fazendo assim, dándole el alimento espiritual, dando alimento del día espiritual postrero, do último el dia, mensaje del Evangelio del Reino, a mensagem do Evangelho do Reino, a revelação de Jesus Cristo para o último dia, el maná o escondido, maná escondido. ese siervo fiel y Esse prudente servo fiel e prudente es el que será é adoptado, quem será adotado, y su e grupo seu también, grupo também, su edad también, sua era também. aunque algunos se vayan antes, Mesmo que no hay alguns ningún problema. se vão antes, não há nenhum problema, regressarão e estarão com ele de novo. Y ese es el ángel E esse é o anjo que se sentará con que se Cristo sentará com Cristo en su trono. em seu trono. Y ese es el ángel E esse é o anjo sobre el cual sobre o qual él escribirá ele escreverá el nombre de Dios o nome de Deus e o nome da cidade do nosso y Deus su nombre nuevo. e seu nome novo. Y ese es el ángel E esse é o anjo que recebe o maná escondido. Esse é o anjo que lo recibe que o recebe que lo coma para que o coma e para dar a comer
a los hijos de Dios aos filhos de Deus na era da pedra angular. O maná escondido é a revelação divina da segunda vinda de Cristo, que corresponde ao lugar santíssimo. No lugar santíssimo estaba el maná escondido. era que estava o maná escondido. Agora podemos ver Que el mensaje que a mensagem del evangelio do del reino Evangelho da Graça durante as 7 eras contém contém a revelação divina da primeira vinda de Cristo como o Cordeiro de Deus. E a mensagem do Evangelho do Reino na era da pedra angular contém a revelação divina da segunda vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá. Ese es el alimento Esse é o espiritual alimento espiritual que Cristo les dá que Cristo dá a sus escogidos aos seus escolhidos por meio do seu anjo mensageiro, en adición em acréscimo al alimento ao espiritual alimento espiritual de las 7 edades de la iglesia das gentil. 7 eras da igreja gentia, Además del alimento espiritual além do alimento de la espiritual primera venida de Cristo. da primeira vinda de Cristo. Ahora podemos ver Agora podemos ver la bendición a tan grande bênção tão grande que hay para todos los que escogidos há de Dios, para todos os escolhidos de Deus do último dia. y todo E tudo Deus o faz sencillo. simples. Todo en simplicidad Tudo em simplicidade, para que até as crianças lo puedan entender. possam entender, porque até as crianças vão ser transformadas. E por isso, Lo tiene Dios que llevar Deus a cabo tem todo que realizar en tudo forma sencilla. em forma simples. Y les puedo decir E posso dizer que si los que adultos se os adultos no avanzan não avançam en el conocimiento, no conhecimento do programa de Deus, as crianças vão passar. Porque as crianças estão bem adiantadas. Es una bendición É uma bênção que hay para los niños también. que há para as crianças também. Y todos ustedes saben E todos vocês sabem que nuestros niños que nossas crianças já sabem que vão ter um corpo novo, um corpo jovenzinho. y por eso les digo E por isso digo que si los adultos que se se os descuidan, adultos se descuidarem, los niños se les as van a crianças vão passá-los. pasar. No fueron niños. Não foram crianças os que estavam proclamando na entrada triunfal de Jesus: Hosana ao filho de Davi, que vem no nome do Senhor, porque Deus aperfeiçoou o louvor de la boca da boca de los chiquitos dos pequenos y de los que maman, e dos que mamam. dijo Jesucristo. Disse Jesus Cristo. Así que los niños, Assim que as crianças no se quedan não ficam atrás. si alguien se queda Se alguém atrás, ficar atrás, puede ser de los pode adultos, ser dos adultos, pero de los mas niños, das crianças, ninguno se queda nenhum fica atrás. atrás. Si ustedes observan, Se vocês observarem los niños que as todavía crianças no que ainda não hablar, podem falar, cuando escuchan quando escutam la música, a música, os hinos, se ponen muy contentos, ficam muito contentes. y algunos E já alguns dan con sus dão manos, com suas mãos y ustedes los ven muy e felices. vocês os veem muito felizes. Algo está pasando Algo está acontecendo dentro de ellos, dentro deles, en el alma na de alma deles. ellos. Es que Dios É obra con que ellos Deus atua com eles também. también. Deje usted Deixe você que Deus atue com você também. el deseo de Dios O desejo de Deus es obrar é atuar con todos. com todos. Y Él está E Ele está manifestándose se manifestando neste tempo en favor a favor de todos de ustedes todos vocês y también e também de mí, de mim, para pronto para em breve transformar transformar a todos sus todos os seus escolhidos. escogidos. ¿A quiénes va a transformar? Quem vai transformar? A quem vai transformar? A todos nós. Y va a resucitar E vai ressuscitar a los muertos en os Cristo. mortos em Cristo. Todo esto Tudo isto es dado a conocer é revelado en este tiempo neste tempo con más detalles com mais detalhes por medio del ministerio por meio do ministério del ángel do anjo del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Es un misterio. É um mistério. En el libro del Apocalipsis, No livro do Apocalipse, este ángel del este Señor anjo do Senhor Jesus Cristo, que viene con la que revelación vem de com a Jesucristo, revelação de Jesus Cristo y que Juan quiso e que adorar João en quis duas adorar ocasiones. em 2 ocasiões. Y ya hemos visto E já vimos este misterio. este mistério.
es que es un profeta dispensacional que é um profeta dispensacional, en el cual Cristo no qual Cristo estaria manifestado estaria manifestado em en Espírito Santo, hablando a su iglesia, falando à sua igreja e revelando todas essas coisas. E João, estando em Espírito, viu tudo isso. Viu o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, manifestado em seu anjo mensageiro. Agora podemos ver o mistério do anjo de Jesus. É um profeta dispensacional. A primeira vez que Jesus Cristo envia um profeta dispensacional à sua igreja. E é o segundo profeta, o segundo homem que antes de vir à terra já havia ministrado a palavra. A ministrou a João apóstolo cerca de 2000 anos atrás. O primeiro foi Jesus. E o segundo, seu anjo mensageiro. Por isso, o mesmo que Deus fez com Jesus é o que Jesus fará com seu anjo. Cristo disse: ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu me sentei com meu Pai em seu trono. Ou seja, da mesma forma, Cristo fará com o seu anjo, com o vencedor. Agora podemos ver quem é o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. E assim como Deus, como o Pai, ama a Jesus, Jesus ama ao seu anjo mensageiro. E assim como foi uma manifestação de amor do Pai Celestial enviar Jesus para a obra correspondente àquele tempo, é uma manifestação do amor divino. Jesus enviar o seu anjo mensageiro no último dia. Por isso é que a vitória será a vitória no amor divino. E por isso, a nossa era é a era do amor divino. Porque é a era onde a manifestação do amor divino de Jesus Cristo se derrama sobre sua igreja neste último dia. A vitória será no amor divino. Vimos o mistério do anjo de Jesus Cristo. Já temos um quadro claro de quem é o anjo de Jesus Cristo e que coisas estaria falando o anjo de Jesus Cristo neste tempo. Todas as coisas que devem acontecer neste tempo final, entre os gentios e também entre os hebreus. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve todos sejamos transformados, em breve se complete o número dos escolhidos de Deus. E sejam ressuscitados os mortos em Cristo, e nós os que vivemos, sejamos transformados e levados à casa do nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião, nesta última atividade deste percorrido pelo Brasil. Já nos veremos no próximo ano, primeiro Deus.
quer seja corpos mortais, nestes corpos o mortais en el nuevo cuerpo. ou no novo corpo. Oren mucho Orem muito por mí, por mim, oren por las actividades orem pelas atividades que vamos a tener que el vamos próximo ter año acá en no el Brasil, próximo ano aqui no Brasil y por todas las e por actividades todas as atividades las cuales estaré nas quais estarei antes de llegar antes de hasta chegar ustedes. até vocês. Que Dios les Que bendiga Deus os abençoe y les guarde e os guarde. E muito obrigado por vossa amável atenção. y continúen E pasando continue passando uma tarde ou uma noite llena de las cheia bendiciones das de bênçãos de Jesus Cristo. y adelante E em frente, sirviendo a Cristo. servindo a Cristo. Ya estamos bien Já cerca estamos bem perto de nuestra da transformación. nossa transformação. Nadie se aparte. Ninguém se afaste, se aparte do caminho de Cristo. Más bien, O melhor, busque más personas. busque mais pessoas para que sigam a Cristo. Que Dios les bendiga Que Deus os abençoe e guarde a todos.